Então, a aula que eu vou... Meu nome é Fernanda Raque Gomes, sou R2 de Urologia do Hospital da Lagoa. A aula que eu vou falar hoje é sobre uroneurologia. Essa aula foi dividida em 3 partes, tá? Sendo a primeira parte falando mais básico da neurofisiologia, da inervação, da bexiga, e a segunda aula sobre as patologias e a terceira aula sobre o estudo urodinâmico. Então, essa aula eu vou abordar essa fisiologia da micção, controle neural do trato urinário inferior e a classificação da disfunção neurogênica do trato urinário inferior. Então, falando um pouquinho do ciclo normal da micção, a gente vai ter a fase de enchimento e a fase de esvaziamento, que seria a micção. O que acontece normalmente na fase de enchimento, a gente vai ter uma bexiga relaxada, um músculo detrusor relaxado, com uma uretra e assoalho pélvico contraído. De acordo com que a pressão nessa bexiga vai aumentando, isso de acordo com a complacência da bexiga, esse detrusor se mantém relaxado, mas a contração da uretra e do assoalho pélvico aumenta. E quando o paciente, de acordo com todos os estímulos neurais, começa a micção, esse detrusor ele vai então contrair e a uretra e assoalho pélvico relaxar. Isso se chama sinergismo entre a bexiga e a uretra. E vai ocorrer a micção. Depois, novamente, um outro ciclo. Então, é importante a gente entender sobre a neurofisiologia da micção, porque a gente vai ter 3 agrupamentos de nervos envolvidos nesse processo. A gente vai ter a gente tem o sistema nervoso visceral, o sistema nervoso somático. O sistema nervoso visceral é o sistema nervoso que vai ser dividido entre fibras aferentes e eferentes. As fibras eferentes vai ser o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso da homeostase do indivíduo. E esse sistema nervoso autônomo vai ser o simpático e parasimpático. E o sistema nervoso somático é o sistema nervoso da vida de relação. Então, a gente vai ter 3 principais nervos envolvidos. A gente vai ter aqui em rosa o que vai sair da raiz da medula de T10 a L2, o nervo hipogástrico, vai nervar a bexiga, assoalho pélvico e uretra. E ele é responsável pela inervação simpática, tá? A inervação parasimpática, a gente vai ter os nervos plâncnicos pélvicos ou só nervos pélvicos, que vão sair da raiz sacral de S2 a S4, tá? E vão inervar a bexiga e a uretra também. E também saindo de S2 a S4, mas de um lugar diferente na medula, que é chamado de núcleo de Onuffi, a gente vai ter a inervação somática, que é o nervo pudendo que vai inervar a uretra. O esfíncter externo da uretra. Então é importante a gente entender esses 3 sistemas nervosos envolvidos na micção. E também, como a gente tem 3 sistemas diferentes envolvidos, a gente vai ter receptores diferentes na bexiga também. E é importante a gente saber onde a gente tem a maior predominância desses receptores. Por exemplo, os receptores alfa, que vão estar envolvidos na parte adrenérgica, a parte simpática, eles vão estar principalmente no colo vesical e na uretra. E os receptores colinérgicos e receptores colinérgicos são a parte mais somática, receptores beta, que também são do sistema nervoso, é mais exuberante no sistema quando está com tônus simpático aumentado, a gente vai ter em toda a totalidade da bexiga. Então, a fase miccional de enchimento. Quem predomina na fase de enchimento é a inervação simpática, através do neurotransmissor noradrenalina. Então, vai ter um aumento desse tônus simpático. Esse tônus simpático, através da noradrenalina, que vai se ligar nos receptores beta, que vão estar lá na bexiga, principalmente o beta 3, tá? Eles vão inibir a contração dessa bexiga. Então, esse detrusor vai estar relaxado para encher. E a gente vai ter os receptores alfa, lembrando que eles ficam lá no colo vesical e na uretra, que através deles a noradrenalina vai se ligar nesses receptores alfa e vão fazer a contração desse esfíncter interno e dessa uretra, tá? E a gente vai, além do tônus simpático que vai estar aumentado, a gente vai ter a inervação somática envolvida também, através daquele núcleo de Onuffi, que sai de lá de S2, S4, ele vai liberar o glutamato, principalmente, mas a gente pode ter outros neurotransmissores envolvidos, e através do nervo pudendo, a gente vai ter uma descarga de acetilcolina que vai se ligar lá no esfíncter estriado da uretra,
fazendo a contração, mas é uma contração voluntária, é o reflexo de guarda, que vai aumentando de acordo com a bexiga vai aumentando o enchimento. Aqui, mostrando a parte do esfíncter estriado, do esfíncter externo, tá? A gente vai ter aqui a parte medular, de S2 a S4. No córneo anterior dessa medula, a gente vai ter esse núcleo de Onufre. Então, vai ser estimulado principalmente pelo glutamato, que vai fazer uma ativação desse nervo pudendo, que vai agir lá no esfíncter estriado. Então, isso aqui é a inibição somática. Então, fase de enchimento, a gente vai ter o aumento do tônus simpático através da noradrenalina e a gente vai ter a atividade do nervo pudendo através da acetilcolina. A fase de esvaziamento, então. O esvaziamento, o maior tônus que a gente tem é o parasimpático, também através da acetilcolina. A acetilcolina, então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um aumento do cálcio intracelular, principalmente agindo nesses receptores muscarínicos ou colinérgicos M2 e M3, e vão, através do aumento do cálcio intracelular, vão fazer a contração dessa bexiga. E assim como faz a contração, eles vão se ligar também nos receptores alfa, inibindo esses receptores, fazendo relaxamento do esfíncter interno e do esfíncter interno da uretra. E aqui, a inervação somática vai estar inibida também nessa fase. A gente vai ter a ausência do glutamato lá no córneo anterior da medula de S2 a S4, no núcleo de Onufre. Essa ausência vai fazer a não liberação de acetilcolina lá nesse núcleo e vai fazer, consequentemente, relaxamento. Então, vai inibir esse nervo pudendo de fazer a contração do esfíncter externo. E o paciente vai urinar. Aqui, então, resuminho, tá? Lembrando, parasimpático, fase de esvaziamento, acetilcolina, principal neurotransmissor, e o nervo que está envolvido são os nervos esplênicos pélvicos que saem de S2 a S4 e vão agir nos receptores M3, que estão principalmente no corpo da bexiga. Fase de enchimento, sistema nervoso simpático, através do nervo hipogastro, que vai ser ramo lá do plexo hipogástrico superior, que vai sair de T10 a L2. Vão agir nos receptores alfa da uretra e nos receptores beta-3 da bexiga, fazendo o relaxamento dessa bexiga e contração da uretra. E o outro sistema nervoso envolvido, o sistema nervoso somático, através do nervo pudendo, que vai sair também de S2 a S4, mas no córneo anterior dessa medula, que através da acetilcolina vai fazer uma contração no esfíncter externo da uretra. E o papel do sistema nervoso central nessa micção? A gente, então, está falando até agora de medula. Medula é um ato reflexo. E como é que a gente vai fazer o controle dessa micção para se tornar consciente? A gente vai usar no sistema nervoso central e através da aferência desses nervos periféricos que vão chegar a estimular no sistema nervoso central, a gente vai ter principalmente o córtex e a ponte envolvidos no mecanismo de micção, tá? Então, como é um ato reflexo, o papel do córtex e da ponte vai ser inibir essa micção. Então, são mecanismos mais responsáveis pela continência. O córtex, então, vai fazer a inibição. Quando esse ato reflexo está acontecendo, o córtex vai receber o estímulo e vai fazer o switch, que é a inibição dessa micção. E a ponte vai ser mais responsável pelo sinergismo. Ou seja, ele vai ter dois núcleos que vão ser responsáveis pelo sinergismo do relaxamento da bexiga e da contração do esfíncter. Isso é importante para a gente entender as patologias mais adiante. Então, como é que é o papel do sistema nervoso central? Falando um pouquinho, primeiramente, do córtex. Vai acontecer um enchimento vesical, de acordo com o que vai enchendo cada vez mais, essas fibras aferentes da bexiga vão levar estímulo lá para o córtex cerebral, através esse PAG, substância cinzenta periaquidutal, que vai elaborar esses estímulos e mandar estímulos para o córtex pré-frontal e área pré-óptica. Esses estímulos que estão aqui no córtex, eles vão ser elaborados em outros lugares do cérebro e vão ser mandados para a ponte. Na ponte, eles vão chegar no centro pontino da micção,
tá? Que também é chamado de núcleo de Bennington. E esse centro contínuo da micção vai dizer, tá ok, pode urinar. Então, vai ter a micção através de todos os estímulos nervosos periféricos que eu falei anteriormente. A ínsula também está envolvida nesse processo e ela vai tornar esse desejo consciente, esse desejo voluntário do paciente inconsciente. E a ponte? A ponte, como eu falei anteriormente, é responsável pela sinergismo vésico-esficteriano. A gente vai ter o centro contínuo da continência, eu falei anteriormente, centro contínuo da micção. Então, o centro contínuo da continência, ele vai fazer uma estimulação, vai mandar estímulo lá para o núcleo de Onuf, de S2 a S4, fica lá no córneo anterior, e o núcleo de Onuf vai mandar estímulo para o nervo por dentro, que é a inervação somática, para fazer a contração daquela uretra do esfíncter externo. Isso aí, então, é o sinergismo do esfíncter externo. Os neurotransmissores mais envolvidos por essa inibição, ou seja, lembrando que o sistema nervoso central é responsável mais pela continência, vão ser a serotonina e a dopamina no córtex e no centro contínuo, GABA. Então, para a gente encerrar, a gente vai ter, sabendo de toda essa neurofisiologia, a gente vai ter muito mais facilidade em entender o que acontece clinicamente na urodinâmica com esses pacientes quando eles têm alguma lesão nesse sistema nervoso central ou medular, tá? Então, quando a gente tem essa imagem aqui, eu tirei do guideline europeu, ele fala principalmente as principais características que a gente vai ver, principalmente na urodinâmica e na sintomatologia dos pacientes. Quando a gente tem uma lesão, a gente divide em 3 alças. Alça 1, alça 2 e alça 3. A alça 1 é aquela que vai do córtex até a ponte. Então, agora eu vou falar mais adiante sobre lesão nessa alça. A alça 2 é quando vai da ponte até a região suprassacral, tá? Então, até a coluna lombar. E a alça 3 é a região sacral, infrasacral, que vai até a bexiga. Então, quando a gente tem uma lesão suprapontina, a gente vai ter uma inibição daquele mecanismo, principalmente de continência. Então, esse paciente ele pode ter um esfíncter normoativo, porque como a gente não teve lesão de ponte, a gente não vai ter sinergismo esfincteriano, e a gente vai ter normalmente uma bexiga hiperativa, tá? Então, normalmente a gente tem uma bexiga hiperativa com o sinergismo vésico-esfincteriano. Quando a gente tem lesão de alça 2, que vai da ponte até a região supraespinhal, a gente vai ter dissinergismo vésico-esfincteriano. Então, a gente vai ter normalmente uma bexiga hiperativa com um esfíncter que vai ser hiperativo também. Então, esse tipo de lesão aqui é o que causa mais risco para o trato urinário superior desse paciente, tá? Então, a gente tem que ficar mais atento. E na lesão de região sacral ou infrasacral, a gente vai ter, então, Fernando, para um pouquinho. Volta e fala da lesão do segundo cordão para os meninos ouvirem, por favor. Tá. Então, a gente vai ter essas 3 alças. A alça 2 vai ser a lesão que vai da ponte até a coluna lombar. Essa lesão, então, ela acaba sendo a mais importante, porque é a que prejudica mais o trato superior desse paciente, porque a gente vai ter um sinergismo vésico-esfincteriano na maioria dos casos. Então, a gente vai ter uma bexiga com um caráter hiperativo e um esfíncter hiperativo. Isso vai causar mais refluxo, aumento do resíduo vesical pós-miccional e mais refluxo para o trato urinário superior. Então, tem mais dano renal nesses casos. A lesão, então, mais da região sacral, a gente vai inibir mais o sistema nervoso parasimpático. Lembrando que sacral é onde vai sair os nervos esplâncnicos pélvicos. Então, isso aqui é muito comum quando a gente está falando de cirurgia de pélvica, de retossigmoidectomia, cirurgia até de endometriose. Então, pode ter lesão desses nervos esplâncnicos pélvicos, causando uma hipoatividade detrussora, tá?
E o esfíncter, se não tiver lesão do córneo anterior, de S2 a S4, a gente vai ter um esfíncter normal. E se a gente tiver lesão dessa região ou do nervo pudendo, a gente pode ter um esfíncter hipoativo também. Então, encerrando minha aula, eu vou fazendo 2 questões. Até não apareceu ali do Uromed. Pode parar de gravar. Uhum. Vai lá, vamos fazer isso. Eu tô... Não é para de compartilhar, não. Não, eu fiz errado. Fica do lado do vídeo, à direita. Isso, agora arrasta lá para cima.